Exato momento, queremos falar sobre uma palavra abençoada para todos os que estão nos ouvindo e nos assistindo. Eu quero deixar uma palavra que se encontra no livro do profeta Zacarias, no capítulo 11, aleluias, no versículo 7. Zacarias, capítulo 11, no verso 7. Eu, pois, apacentei as ovelhas da matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra chamei união, e assim apacentei as ovelhas. Amados e queridos, eu tenho uma palavra para todos que estão nos ouvindo agora. 2 coisas que estão em falta na igreja. Eu acabei de citar aqui sobre o profeta Zacarias, que está com uma mensagem de Deus, aonde o próprio Deus diz que vai apacentar o seu povo, com 2 coisas que são necessárias hoje para a igreja e que está fazendo muita falta e algumas vezes a gente não percebe. A primeira coisa que Deus fala que vai apacentar o seu povo é com a palavra chamada graça. E o interessante, amados ouvintes, que graça é o que mais falta hoje. A graça de Deus é algo extraordinário em nossa vida. E lamentavelmente está faltando hoje para a igreja a graça de Deus. A palavra nos diz que a graça, ela nos capacita para fazer a obra de Deus. Quem tem graça faz a obra. Quem tem graça consegue orar. Quem tem graça consegue pregar. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 10, Paulo, ele fala do seu ministério, ele fala assim que trabalhou mais do que todos. Ele diz que fez mais do que todos. Evangelizou, pregou, ganhou, mas ele fala assim, que tudo que ele fez foi por causa da graça de Deus que estava nele. Ele fala assim, não eu fiz, mas a graça que estava em mim. Paulo está dizendo assim, olha, sem a graça de Deus eu não ia conseguir chegar longe, sem a graça de Deus não ia conseguir pregar, sem a graça de Deus não ia conseguir evangelizar. No entanto, amados ouvintes, o apóstolo São Paulo, ele evangelizou um povo equivalente a 50 milhões de pessoas. Há um cálculo do Império Romano que dominava naquele período, 50 milhões estava debaixo da província de Roma. E Paulo, ele pregou em todos os lugares. O apóstolo Paulo, pela graça de Deus, ele foi longe. O interessante é o que falta para a gente hoje, essa graça para pregar, essa graça para orar, essa graça para evangelizar. Crente que não gosta de orar, está faltando graça aí. Crente que não gosta de cultuar, está faltando graça aí. Crente que não gosta de jejuar, está faltando a graça de Deus aí na sua vida. É o que mais falta hoje na igreja, essa graça que nos capacita para fazer a obra de Deus. A segunda coisa que a graça de Deus também nos dá, ela nos dá uma identidade. Um crente que é cheio da graça de Deus, só de você falar com ele, você sente Deus. Só de você olhar para ele, você vê o brilho do Espírito Santo. Paulo, ele fala assim, eu sou o que sou pela a graça de Deus. E ela transforma, a graça te faz ser diferente. Paulo está dizendo, olha, tudo que eu sou é por causa da graça de Deus. Aonde eu fui, quem eu represento, a minha identidade é porque eu tenho a graça de Deus. E eu entendi, amados ouvintes, que a graça de Deus ela te dá uma identidade. O mundo destrói. O inimigo nos deixa sem identidade. O inimigo, ele destrói o ser humano. Ele deixa irreconhecível. Agora a graça de Deus transforma o homem. A graça de Deus transforma a igreja, o ambiente, os cultos, a pregação. E é o que falta hoje.
essa graça que Paulo está dizendo, a graça que nos dá uma identidade cristã. O crente, ele é conhecido no falar, no se comportar. A graça de Deus nos transforma. O que é graça? Todo mundo fala sobre graça, graça, graça. Graça é um favor imerecido. A graça de Deus está sobre nós. A graça que é o amor de Deus. Essa graça que nos preenche, que nos completa. O que eu acho mais bonito é que o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele crescia na graça e no conhecimento. Então, se Jesus crescer na graça, eu também preciso crescer nessa graça, que é ter a presença de Deus na minha vida. A terceira coisa, que essa graça, que diz em Zacarias capítulo 11, verso 7, que Deus ia apacentar a sua igreja. A terceira coisa que ela dá o resultado, ela nos dá força para lutar. Segundo Coríntios, capítulo 12, 9, 2 Coríntios 12, verso 9 e 10, Paulo, ele faz uma oração ao Senhor por causa de um espinho na carne. E ele pede ao Senhor para que livre daquilo. E Jesus fala assim: Paulo, a minha graça te basta. Tudo que você precisa é a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, a graça de Deus nos dá poder. A graça de Deus nos dá força para vencer as adversidades. Se você não tem graça, você não vence a luta, você não vence a prova, você não vence a guerra. Só a graça do Senhor pode fazer você triunfar. E fala assim: quando penso que estou fraco, aí sim estou forte. Amado ouvinte, se você entender esse mistério aqui, que a graça de Deus, ela se encaixa nos fracos, que a graça de Deus, ela se encaixa naqueles que não tem, que não pode, que não faz. A graça de Deus, ela nos faz ser o que a gente nunca foi, nunca poderia ser. Você tem essa voz sua bonita, é por causa da graça de Deus. Essa unção que você tem quando prega é a graça de Deus. E é isso que está faltando hoje, essa graça, essa presença dentro da igreja. E nesta noite Deus está prometendo que a graça Ele dará novamente para a igreja. Graça para cantar e pessoas se batizadas com o Espírito Santo. Graça para pregar e muitas pessoas aceitar Jesus. É essa graça que a igreja precisa novamente. E a segunda coisa que está em falta na igreja, agora abre bem os ouvidos, que é uma coisa urgente. Atenção, é uma coisa muito urgente. O que falta é a segunda coisa que está nesse versículo, que é união. Amado ouvinte, o que falta hoje na igreja é união. E isso não é novidade. O apóstolo São Paulo, ele já pega espírito de divisão dentro da igreja. 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 12, havia uma contenda dentro da igreja. Uns gostavam de Paulo, outros gostavam de Cefas, outros gostavam de Apolo e outros gostavam de Jesus. Era uma igreja dividida. E cada um fazia o que queria, o que pensava. Sabe aquele tipo de pessoas que falam assim: olha, quem que vai pregar hoje na igreja lá? É o cooperador fulano. Ah, hoje eu não vou lá não. Eu não gosto de ouvir ele. Já é um espírito de divisão. Quem vai dirigir o culto hoje? É fulano de tal. Ah, não vou, que eu não gosto quando ele dirige. Espírito de divisão. Facção. Ou seja, entre aspas, como diz o ditado, panelinhas dentro da igreja. E o que destrói é isso. Essa falta de união. Essa falta de comunhão entre a igreja. Há um espírito divisor. As pessoas fazem seu grupinho e cada um fica de um lado. E um começa a brigar contra o outro. A Bíblia diz que reino dividido, ele vai se destruir. A igreja não pode viver numa divisão, ela deve ser unida. Porque a igreja ela é considerada um corpo. Agora eu te pergunto, amado ouvinte, como que pode uma mão, ela se movimentar, ela se mexer sem estar ligada a um corpo? Se a minha mão foi arrancada do meu braço, ela não serve para mais nada. Porque ela vai apodrecer, vai secar. Ela precisa estar ligada no braço, está ligado nas veias, nos tendões, para ela ter vida e movimento. Muitos e muitos aí, né, estão, por não haver união, as pessoas acabam se dividindo, brigando entre si. Ou seja, amado ouvinte, você faz parte de um corpo que é de Jesus Cristo. Ah, mas eu sou mão, eu não preciso do pé. Quem disse que não precisa do pé? Você precisa sim do pé. Ah, eu sou olho, eu não preciso da orelha.
todo o nosso corpo ele tem uma utilidade, e assim também na obra de Deus. Todo o corpo ele tem uma utilidade, seja a orelha para ouvir, a boca para falar, a mão para pegar, todos são úteis no reino de Deus. E você deve fazer a diferença aonde Deus te colocou, né? Todo mundo é útil nesta união que é o nosso corpo, que é o corpo, que é a igreja. Todo mundo é útil. Sem pé ninguém vai a lugar nenhum. Sem mão não dá para pegar. Sem boca não dá para falar. Sem ouvido não dá para ouvir. Todos são úteis dentro da igreja. Ah, André, eu só limpo a cadeira da igreja, só varro lá. Você é útil. Porque se você não varrer na porta da igreja, daqui um dia ninguém entra lá dentro. Tanta folha sujeira vai ter na porta da igreja. Então você é útil. Você faz parte de um corpo, que é Jesus Cristo. Você deve entender uma coisa, que você deve estar ligado, todo mundo. A mão esquerda precisa da mão direita, o pé precisa do pé. Um precisa do outro. É o que falta hoje, essa união. É eu pensar, entender que eu preciso de você, você precisa de mim. O pastor precisa de você, você precisa do pastor. Um precisa do outro. Todos. Um precisa do pastor, o pastor precisa do evangelista, o evangelista precisa do presbítero. Todos são úteis dentro da igreja. E essa união, ela deve ser feita para o crescimento da obra de Deus. E o que algumas vezes acaba atrapalhando essa união é o egocêntrico. Pessoas que têm isso, que só querem agir só. E só a opinião dessa pessoa que é egocêntrica vale. Ah, se não for do meu jeito, não quero. Não, tem que ser do meu jeito. Essa pessoa sempre age só. E ela acha que só ela pode fazer e ninguém mais pode. Falta de união. Sem união, a obra não cresce, a igreja não cresce. Se todo mundo se unir, se todo mundo orar, se todo mundo entrar no acordo em buscar a Deus, a igreja ela cresce, a obra ela cresce. Falta união. União, quando o pastor fala, vamos fazer campanha de oração, e todo mundo se unir para orar. Vamos consagrar, e todo mundo fazer um propósito de jejum. Porque algumas vezes o pastor está sozinho, lutando aí, ninguém está nem aí. Precisamos nos unir para ajudar para o crescimento. Todo o corpo que é a igreja, ela cresce. O pé vai crescer, a mão vai crescer, o corpo todo cresce. Então é necessário, amado ouvinte, termos essa união que a palavra nos diz. A terceira coisa que atrapalha é a competição. Tem pessoas que têm esse espírito de competição. E a competição também é algo que a pessoa faz tudo só. Ela quer sempre ser melhor. Só ela canta melhor. Só ela prega melhor. Só ela faz. E isso também acaba atrapalhando a união na obra de Deus. Competições dentro da igreja. Quem está cantando melhor, quem está pregando melhor. Tudo isso é falta de união dentro da igreja. E acaba atrapalhando. E a terceira coisa também que é complicado, que falta, que acaba atrapalhando a obra, é a pessoa querer ser o próprio pastor. Ser pastoreada por si mesmo. O que é isso, André? É uma pessoa que não aceita ser pastoreada. Ela é pastor de si mesmo. O pastor fala algo, ela não aceita. Tudo que o pastor fala, ela não aceita. São pessoas que se pastoreiam e não aceitam a autoridade pastoral. A Bíblia diz em Judas, no versículo 12, que essas pessoas são consideradas como nuvens sem água e árvores sem raízes. Pessoa que não tem união é considerada, vou falar de novo, como nuvem sem água e árvore sem raiz. A igreja, ela era unida, a Bíblia diz em Atos, que ela era unida na oração e no partir do pão. Assim a igreja cresceu, unida. Quando a igreja se une, as coisas acontecem. Quando a igreja se divide, o negócio não anda. O que Deus quer de nós nesta noite? União na obra. Parar de panelinha. Parar de fazer grupos dentro da igreja. É hora de unir as forças. Você precisa daquele irmão que está na porta. Você precisa daquele diácono. Você precisa do seu pastor. Um precisa do outro. Se a igreja não se unir, ela fracassa. Se a igreja não entender isso, o campo de missão não vai para frente, a obra missionária não cresce. A união é o segredo da vitória. E essa é a palavra para todos os ouvintes. A união, ela faz a força. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo.